Porque daí a gente vê, o Corinthians ganhou só uma Libertadores. Se você somar os jogos que o Santos jogou em 62 e 63, não dá quantos jogos o Corinthians ganhou teve que jogar para ganhar a Libertadores de 2012. Eram menos jogos. Entendeu? Bem menos. Mas jogou menos também, principalmente na segunda campanha, porque ele já era o campeão, então ele entrava na frente. Aliás, o Santos entrou em 63 na semifinal. Na semifinal. Aí pegou 2 joguinhos só, campeão. 4 jogos. A ida e volta, né? 4 jogos. jogos. 4 joguinhos. Joguinhos, e aí, jogões, né? É justo valer a mesma coisa? Porque é diferente, né? É a evolução, é a linha evolutiva. Até 93, o campeão da Libertadores do ano anterior entrava já no mata-mata. O São Paulo é que pediu para jogar a fase de grupo, porque já valia a pena a partir de 94. Então a gente assistiu aí um divisor de águas e aí envolve tudo, principalmente direito de televisão, valores de premiação. É isso que fala mais alto. Depois ganhou dos europeus lá, velho. Lá do nosso amigo Sormani. Passa na catraca ou não passa? Bom, acesso negado ou acesso liberado? Depende. Você já foi naqueles. Você já foi naqueles prédios. Você já foi naqueles prédios que o cara, a recepcionista, fala assim: o senhor já tem cadastro? O senhor tem cadastro aqui? Você fala assim: não sei se eu ainda tenho. Há muitos anos que eu não venho. Acho que sim. É o caso do Corinthians. Eu acho que num prédio sério, ninguém nega acesso a um campeão invicto. Com certeza. Só isso que eu acho. Com certeza. Né? Aí alguém pode dizer, o meu filho brincava muito. Faz tempo que o senhor não vem aqui, né? Vamos tirar sua foto de novo? Vamos atualizar. Eu acho que o Corinthians está nessa situação. Boa definição. Né? Agora, como diz meu filho Daniel, Libertadores é que nem automóvel. Alguns têm 2, outros têm 3. Eu prefiro ter o do ano. É verdade. Boa. Né? Um monte de carro usado, que nem eu, lá em casa tem 2 usados. E o do Corinthians tá velho já, hein? Né? Tá velho. O Corinthians é um desafio. O Corinthians ele tem a Libertadores e tem a Recopa, né? Recopa, isso. 2013 são os 2 títulos Conmebol do Corinthians, né? Isso. Deve ter algum desses menores aí que a gente tava falando aqui que não valem. Já ganhou, não acho que valem, Ramon né? de Carranza. Isso aí não é. Pra trás que não tem nada a ver. É na Espanha. Isso é um torneio. Então, torneio. uma Libertadores... Uma Recopa. Sem falar em Mundial, né? Mundial... Pela importância que tem no continente, pela folha de pagamento que tem, pelo investimento que faz, é pouco. Por quê? Eu acho que está na hora de cobrar Então, mas por isso. que isso acontece? Eu acho que a própria instituição, esse é um dos problemas da instituição, a própria instituição tinha que cobrar isso dos profissionais. Não essa coisa de ficar jogando. O Corinthians joga essas competições que não são a Libertadores, uma preguiça. É mesmo. Uma preguiça, e não é só agora histórico a Sul-Americana. Isso desde o tempo da Mercosul, lembra? Não. Joga com uma preguiça, dá a impressão que é campeão continental todo ano. Não pode se dar esse luxo. Numa estrutura empresarial séria, você estava ali para reunir e falava assim, vem aqui, qual é o foco, qual é o nosso negócio? Futebol de clubes. Qual é o foco do futebol de clubes? A internacionalização. Nós estamos aquém nessa internacionalização. Tem que encarar isso de frente, tem que ser cobrado de quem trabalha lá, do técnico, do jogador, de todo mundo. Agora me responde uma coisa. A gente até a pandemia aí, desempenho do Palmeiras era muito parecido com o do Corinthians na Libertadores. Uma para cada um. O do Flamengo também, né? Sem falar em Atlético Mineiro, Botafogo, Fluminense. Do Flamengo era pior. O Flamengo caía em primeira fase do jeito que nenhum outro grande caía. Por que essa piada foi sempre só com o Corinthians? Se tem exemplo de time com desempenho até pior ou era igual? Você sabe que esse negócio da história do Corinthians... Eu quero entender por que a piada é só com nós. Isso é da audiência, velho. É que nem a história do não ter estádio também. Isso, era só o Atlético Mineiro nunca sofreu por não ter estádio. O Flamengo. Quem tinha era o São Paulo. O Palmeiras, o Santos, que o estádio eram menores, né? Em Minas ninguém tinha. Do Rio ninguém tinha. Mas né? era o negócio. Mas por que com o Corinthians, professor? Eu acho que isso é histórico. Primeiro porque o corintiano liga para isso. E é muita gente ligando para isso, né? Aí é que pega, é que nem apelido. Mas quando eu fazia a história do Corinthians, eu notei, né? O Corinthians é fundado no Bom Retiro. E isso é muito bonito porque o Corinthians supera todos os desafios. O Corinthians é fundado do Bom Retiro, um time de várzea. Aí, pelo que eu sentia na época, jornais e coisas, tinha uma certa coisa assim,
não vai conseguir jogar campeonato oficial. Aí faz lá 2 jogos, ganha 2 jogos eliminatórios e consegue entrar na liga oficial, apesar de ser um time de operários, de gente que não sabia nem assinar o nome na súmula. Foi uma loucura. Um ensinou o outro a pelo menos assinar o nome para poder jogar. Conseguiu. Primeiro desafio. Aí joga e fala assim, mas não vai ser campeão. Aí já no outro ano, 1914, é campeão. Aí fala, mas essa liga aí não é a liga dos bons, né? A liga dos bons, que tinha o paulistano, porque como entrou o time de operário, eles resolveram fazer uma outra liga. Se jogasse na outra liga, aí vai para outra liga, ganha 22, 23, 24, 28, 29, né? Aí tem sempre um desafio proposto para o Corinthians. Mas aí tinha um negócio, a Gazeta Esportiva tinha um negócio chamado Taça dos Invictos, que você ficava com a taça temporariamente. Você fazia 20 jogos invictos no campeonato. Disso, até legal. Alguém fazer 21 e levar a tua taça. Era muito legal. Todo mundo tinha ganho a tal da taça, menos o Corinthians. Que tinha time, tinha até mais time que os outros. E tem umas histórias, assim, no último jogo perdia. Menos o Corinthians, sabe? Tem até um texto na Gazeta Esportiva engraçado, que eles fizeram assim, um texto, entrevista com uma taça. Aí eles entrevistam a taça da Gazeta Esportiva, aí o cara pergunta assim, e o Corinthians? Aí a taça fala assim, só ouvi falar. Ele tinha aquelas... Aí ganha a tal da Taça dos Invictos. 2 vezes. Então, no ano seguinte, ganha em definitivo. Levou para casa. Aí vocês lembram a fase do... não tem campeonato brasileiro. Aí começa em 71, só em 90 vai ganhar brasileiro. Aí tem a tal da Libertadores. Aí vem. Então tem sempre aí não tem essa estádio. História. Aí constrói. Essa história. Aí o Corinthians ganhou a Libertadores, agora não vale uma só. Tem que ter outra. Essa que ganhou não vale. Porque os outros já ganharam mais. Não vale. E aí vai, né? Então tem mais um acesso agora. Mas realmente tem dado muita sopa pro azar desses jogos internacionais. O próprio corintiano está incomodado com isso. O corintiano fala, não nasceu para jogar esse troço. Não é que não nasceu para jogar esse troço. É que não está se planejando para jogar esse troço. Não está se planejando para jogar nada. Nenhum. Outro dia vieram falar essa brincadeira, eu falei, então tá bom. Mas qual que é o campeonato que o Corinthians está jogando bem? Me fala, porque eu tô querendo saber também. Não jogou bem, mas parece que levou muito mais a sério o Paulista. Tava mais focado, os caras. Esse ano os caras estavam focados, estavam querendo ganhar de qualquer maneira. Até porque era com o rival. Você vê que tinha um clima diferente, né? Um clima assim que você estava mais confiante no time. O campeonato brasileiro também, ele era um pouco menosprezado pelos times de São Paulo, pelos times do Rio, ou no início, porque a gente vê o Flamengo na década de 80 despontou, mas até então também meio que não... Essa é uma coisa que eu discuto muito com o mestre Cláudio Zaidan. Nossa, esse Cláudio Zaidan. Qualquer coisa que você perguntar para ele, ele é melhor que o ChatGPT. Melhor. Ele é o próprio. Ele é melhor que... o ChatGPT é o Zaidan. Vou entrar em contato com esse homem. O Zaidan não concorda muito comigo, não. Ele tem uma lembrança, não sei também se por não ser de São Paulo... Ele tem uma lembrança de que o brasileiro já começa embalando. Mas eu lembro, por exemplo, do meu avô, São Paulino, quando acabava o campeonato brasileiro e começava o estadual no segundo semestre, muitas vezes acontecia isso, eu lembro do meu avô falando assim, alguém interessa é aqui entre a gente. Então tem essa coisa do conceito de rivalidade, né? O rival, o que é o rival? Rival é o cara do outro lado do rio, por isso que chama rival. É o cara que você enxerga ali, né? Essa é a origem da palavra. Da palavra rival. Rivalidade pressupõe proximidade. Hoje, como o mundo está pequeno e as pessoas estão se agredindo aí por rede social, então um flamenguista é rival de um palmeirense. Mas durante décadas não foi assim. Tinha que enxergar. Verdade, né? Uma vez um filósofo foi no programa do Jô, ele era argentino, e o Jô perguntou da rivalidade com a Argentina, e ele falou, Jô, eu tenho que ser rival de um brasileiro. Eu vou ser rival de um sérvio? Eu nunca vi um sérvio. Né? Então, tem esse conceito da proximidade era muito importante. O brasileiro demorou a pegar. E agora acho que pegou de vez mesmo. A gente ouve, clássico, Cruzeiro e Palmeiras clássico. Isso ainda me soa estranho, porque o clássico, para mim, tem que ter uma certa repetição que esses confrontos interestaduais não têm. Mas para a percepção das pessoas mais jovens, talvez tenha. Porque elas já estão vendo isso se repetir. A gente já tem o turno e retorno desde 2003. Né? Então, se repete o confronto, inclusive na casa dos dois. Algo que não acontecia até o ano do Santos, das pedaladas do Robinho,
Não tinha um jogo só. Sim. Ou era na casa de um, ou era na casa de outro. Então, é algo relativamente recente. Do ponto de vista da história, você pegar 20 anos, claro que se você tem 30, não é tão recente assim, né? Desde que você tinha 10 anos de idade. Mas é curioso fazer esse tipo de comparação, né? Porque nem sempre o mundo foi do jeito que a gente vê. Muito pelo contrário. Demais. Esse é um engano que a gente comete. Coisas que eram importantes e que já passam. Vivência em estádio. Mudou muito, cara. Mudou muito. É outra coisa hoje em dia. Eu, quando era criança, eu ia para estádio de futebol, gritar da entrada em campo. Que entrava separado, né? Isso. Às vezes o time de cada lado, né? O time era ruim, mas você gritava só da entrada em campo. Voltava rouco para casa, minha mãe falava, mas perdeu, não fez gol, por que você tá rouco? Porque eu gritei na entrada em campo. Né? É verdade. Então, eram coisas diferentes. Você não via jogador de futebol no gramado antes do começo da partida. Eu já fico batendo bola lá meia hora lá aquecendo. Era importante, era um evento. Você via a cabeça do capitão ali saindo no túnel. Nossa, isso era legal mesmo. Você vê só na hora do jogo os caras entrando, duas torcidas, uma gritando para outra, às vezes palavras impublicáveis. Mas, né, silêncio ali, silêncio aqui, não sei o quê. Mas silêncio tá bom, silêncio tá bom ainda. Né, quem manda nessa, é a torcida. Né? Acabou tudo isso. Meu filho tem 21 anos, ele viu um clássico com duas torcidas, junto comigo. Um Corinthians e São Paulo, em 2012, que o Ganso fez um gol. No Pacaembu, no Pacaembu, foi 3-2. Que já era... a torcida do São Paulo pequenininha, boquinha restrita, não tinha aquele negócio de meio a meio. Da briga Andrés e Juvenal Juvencio. Foi ali, olha quanto tempo faz isso já. Então, mudou muito, né?